Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Mais uma questão do ENAD 2018. Essa aqui é a questão 20. É uma questão de macroeconomia, macroeconomia de longo prazo, macroeconomia de crescimento. A questão traz para a gente o modelo de solo, né, sem progresso tecnológico, o modelo de solo mais simples. Ela diz assim, ó, entre os objetivos macroeconômicos inclui-se o crescimento econômico. A forma de se obter esse resultado varia de país para país, bem como de acordo com o próprio estágio de desenvolvimento econômico que determinado país alcançou. Entre os modelos de crescimento, destacam-se o modelo de Solon, que toma como base a seguinte função de produção. A função de produção depende da quantidade de capital, o estoque de capital e da quantidade de trabalho. Então, o produto depende desses dois insumos. Sobre o resultado no modelo de Solon, avalie as afirmações a seguir. Quanto maior a taxa de poupança, maior será a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário. 2. Quanto maior a relação capital-trabalho, menor será a taxa de crescimento econômico do produto por trabalhador. 3. Quanto maior o crescimento populacional, maior será a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário. Então, eu estou com uma divergência, né, do gabarito oficial, né, mas vamos tentar relembrar o modelo de solo de uma maneira geral. Né, o modelo de solo de uma maneira geral. Então eu coloquei aqui umas equações que definem o modelo de solo. Então a gente tem duas equações fundamentais no modelo de solo, né, a função de produção de cada país e a equação de movimento do capital. Como é que a gente faz para resolver, encontrar o equilíbrio, né, no modelo de solo? Primeira coisa é escrever em termos per capita as variáveis. Então a gente tem que o casinho, vamos definir um casinho aqui que é igual a Kzão sobre L, e vamos definir um yzinho que é igual a yzão sobre L. Tá? Então a gente pode escrever essas duas equações em termos per capita. Como assim? Então, por exemplo, a gente pode dizer que yzinho é uma funçãozinha de casinho. Né? Por exemplo, se a função de produção for uma Cobb-Douglas, como é comum a gente admitir, né, que a função de produção é uma Cobb-Douglas, a gente pode transformar ela nesses termos aqui. Uma função de produção Cobb-Douglas desse tipo, k elevado a alfa vezes L elevado a 1 menos alfa. A gente pode dividir os dois lados por L, né, vai cortar esse L elevado a 1 menos alfa com esse L elevado a 1 menos alfa, vai ficar esse aqui. A gente pode jogar o expoente para cima, né, vai ficar k sobre L é kzinho, né, como a gente definiu aqui, e o yzinho é o yzão sobre L. Né? Então a gente tem essa função de produção em termos per capita. Em relação à segunda, vamos manipular essa segunda equação aqui, né? Que é a equação de movimento do capital. É importante a gente ter em mente que a gente tem que, como Kzinho é igual a Kzão sobre L, a gente pode linearizar essa relação. Então a gente tem que o Ln de Kzinho é igual a Ln de Kzão menos o Ln de Lzão. Né? Como as variáveis aqui elas variam no tempo, a gente pode diferenciar no tempo. Né? Isso vai nos dar a taxa de variação. Então, a taxa de variação do capital por trabalhador é igual à taxa de variação do capital menos a taxa de variação, taxa de crescimento das pessoas, né? do trabalhador, do trabalho. E aí, normalmente, a gente admite que a taxa de crescimento do trabalho é constante igual a N. Então, a gente já chama isso aqui de N. Né? Então, a gente consegue escrever a taxa de variação do capital nesse formato aqui. Se a gente pegar isso aqui e substituir na 2, né? Ou seja, substituir o Kzão aqui por o Kzão ponto. Né? Aqui, na verdade, divide tudo por K, né? Para ficar Kzão ponto sobre Kzão. E aí a gente substitui aqui. A gente chega aqui, o Kzinho ponto sobre Kzinho mais o N, né? Que aqui seria o Kzão ponto sobre Kzão, é igual a SY sobre Kzão menos o delta aqui, que o delta é a depreciação, né? Essa equação de movimento, ela basicamente diz que isso aqui é o investimento, né? Então o investimento real, que é a parcela do produto que é poupada, ela vira investimento, menos a depreciação. E aí a gente consegue substituir aqui, manipular, né? A gente chega nessa relação aqui, ó. Chega nessa relação, depois a gente chega nessa relação dividindo por todos os termos em cima e embaixo, né? Por trabalho, por L, e aí a gente consegue escrever isso aqui em termos de per capita. Né? Então, a gente chega nessas duas equações já em termos per capita, elas ficariam dessa forma.
E aí, basicamente, o que a gente precisa fazer é resolver esse sistema. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse yzinho e colocar aqui, né? Foi o que a gente fez. A gente chega nessa equação da taxa de crescimento do capital por trabalhador. No equilíbrio de longo prazo, né, que a gente chama de estado estacionário, ele é uma situação em que a taxa de crescimento do capital por trabalhador é zero. Ou seja, é constante. A taxa de crescimento não varia, certo? Se isso é verdade, a gente tem que esse termo é igual a esse termo. Né? Se a gente isolar o casinho, chamando de casinho estrela, a gente chega nessa relação. Se a gente isolar o yzinho, a gente chega nessa relação. Então, basicamente, dá para a gente perceber que o capital por trabalhador no equilíbrio de estado estacionário vai depender da taxa de poupança S, da taxa de crescimento da população, da depreciação e do parâmetro alfa. Né? Assim como a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário. É bem parecido, só que aqui é alfa, né? Por quê? Porque a gente pega essa taxa aqui, né? A gente pega esse nível de capital por trabalhador no estado estacionário e coloca aqui, né? Então, esse alfa aqui vai vir aqui para o numerador do expoente, certo? E aí, bom, vamos voltar lá nas questões, nas afirmações, ó. Quanto maior a taxa de poupança, maior será a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário. Bom, qual que é a taxa de crescimento do produto por trabalhador? Como é que a gente calcula a taxa de crescimento do produto por trabalhador? Então, a taxa de crescimento do produto por trabalhador, estou chamando aqui ó, de yzinho ponto sobre y, quanto que ela vai dar? Se o yzinho é igual a kzinho elevado a alfa, né, se a gente lineariza isso aqui, aplica o log, o que vai acontecer? Né? Vai ficar ln de y, ln desse treco aqui. O alfa pode tombar, então vai ficar alfa vezes ln de kzinho. Né? Se a gente deriva no tempo, né? Lembrando que a derivada de ln no tempo, né? Derivada, por exemplo, se a gente tem ln de y e a gente deriva no tempo, a gente vai ter a taxa de variação do y. Então, eu vou ter que a taxa de variação do y é igual a alfa vezes a taxa de variação do kzinho. Só que, por definição, a taxa de variação do kzinho é quanto? É zero. Né? Então, a taxa de variação do produto por trabalhador no estado estacionário tem que ser zero, certo? Aí ele fala assim, ó, quanto maior a taxa de poupança, maior será a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário. A interpretação que eu faço aqui no estado estacionário, a taxa de crescimento do produto por trabalhador é zero. Né? Então, o que faria a afirmação ser certa, na minha opinião, é afirmar o seguinte, ó, quanto maior a taxa de poupança, maior será o nível, né, de produto por trabalhador no estado estacionário. Porque aí você está falando dessa outra relação aqui, né? Dessa outra relação aqui. Dessa aqui. Né? Quanto maior o Szinho, maior esse nível Y estrela. O que aí faz sentido. Então, por exemplo, se você tem uma economia que está num equilíbrio de longo prazo, que está no estado estacionário, e ela recebe um choque de poupança, ou seja, ela começa a poupar mais, o que vai acontecer? Ela vai sair do estado estacionário, né? Vai sair do estado estacionário, e aí, quando ela sai do estado estacionário, ela vai ter uma taxa de crescimento do produto por trabalhador durante um tempo até que ela chega em um outro nível de equilíbrio de longo prazo, num outro estado estacionário, e aí vai ser zero. Né? Então, eu estou falando isso porque a divergência está justamente nessa afirmação, né? A divergência em relação ao gabarito oficial. Né? Então, estou colocando aqui para a gente discutir, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários. Então, para mim, essa aqui está errada. Né? Não seria, ou pelo menos a forma como ela está falando, para mim parece que está errado. A 2 diz assim, ó, quanto maior a relação capital-trabalho, menor será a taxa de crescimento econômico do produto. Essa aqui, se a gente pegar essa relação aqui, ó, se a gente pegar essa relação aqui, fica interessante, ó. Porque, ó,
quanto maior a relação capital-trabalho, menor será a taxa de crescimento econômico do produto. Perceba, ele não está falando de estado estacionário, que nem ele dizia, que nem ele disse no item 1. Né? No estado estacionário, isso aqui seria zero, mas fora do estado estacionário, posso definir que a taxa de crescimento do produto por trabalhador é igual a alfa vezes casinho ponto sobre casinho, né? A taxa de crescimento do capital por trabalhador. Ou seja, não vamos impor que a gente está no estado estacionário. Mas a taxa de crescimento de capital por trabalhador, ela é dada por essa relação aqui. Né? Ela é dada por essa relação aqui. Aqui veio um casinho a mais. Né? Esse casinho aqui não existe. Né? É só esse aqui. Tá? Então, o que a gente observa aqui? O que vai acontecer com a taxa de crescimento do capital por trabalhador quanto maior for a razão, né? A razão capital-trabalho, é isso que ele fala, né? Ó, a relação capital-trabalho é a razão capital-trabalho. Quanto maior for a razão capital-trabalho, maior vai ser esse denominador aqui. Ou seja, quanto maior esse denominador, menor todo esse termo aqui. Né? Então, quanto menor for esse termo aqui, menor vai ser essa taxa de crescimento do capital por trabalhador. Quanto menor a taxa de crescimento do capital por trabalhador, menor vai ser a taxa de crescimento do produto por trabalhador. Ou seja, quanto menor a relação capital-trabalho, menor será a taxa de crescimento econômico do produto por trabalhador. Então, quanto menor for esse termo aqui, quanto maior, né? Ele diz, quanto maior for a relação capital-trabalho, ou seja, quanto maior for esse termo aqui, menor vai ser o termo todo. Consequentemente, é tudo ou mais constante, eu estou falando, né? Consequentemente, menor vai ser a taxa de crescimento do capital por trabalhador e logo, menor vai ser a taxa de crescimento do produto por trabalhador. Que é o que ele diz, menor será a taxa de crescimento econômico do produto por trabalhador. Então, para mim, beleza, essa é verdadeira. Por fim, ele fala assim, quanto maior o crescimento populacional, maior será a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário. Mais uma vez, a gente volta para o estado estacionário. Quanto maior a taxa de crescimento do produto por trabalhador no estado estacionário, a minha interpretação é que é zero. Então, obviamente, essa estaria errada. Para o exercício, o gabarito oficial é C. Né? Ele diz que a 1 e a 2 estão corretas. Essa 3, pela interpretação que ele está fazendo do exercício, também estaria errada para ele. Né? Também estaria errada para ele, porque para mim, ele está olhando essa equação aqui. Ó. Ele está olhando essa equação. Então, ele fala assim, olhando para essa equação, esquece aqui a questão da taxa, para mim seria o produto por trabalhador no estado estacionário. Então, quanto maior o crescimento populacional, maior será o produto por trabalhador no estado estacionário. Para mim, ele está lendo essa afirmação assim, que é totalmente diferente do que ele disse. Né? Mas, por exemplo, se aqui sobe, ó, se sobe o N, se sobe a taxa de crescimento populacional, quanto maior a taxa de crescimento populacional, menor seria o produto por trabalhador no estado estacionário. Menor, por essa equação aqui. Ó, menor seria, né? Está no denominador. Menor seria. Então, estaria errado para ele também. Então, no gabarito oficial, essa questão está apontando para a letra C, né? Para mim, né, o correto seria a letra A. Beleza? O que vocês acham, pessoal? Por enquanto é só. Até uma próxima.